pecado, inveja, adultério, mentira, idolatria, rebelião e profanação. A Bíblia não esconde o erro humano, nem suaviza o castigo que veio depois. E o mais pesado nisso tudo é que muitos desses pecados não vieram de pagãos distantes apenas. Vieram de patriarcas, reis, sacerdotes e gente próxima. Neste vídeo, vamos passar por alguns dos pecados mais marcantes da Bíblia e pelo castigo que veio depois, entendendo o peso real. 1. Adão e Eva. O primeiro pecado da Bíblia não teve sangue, espada nem guerra. Teve desobediência direta diante de uma ordem clara. A serpente distorceu a palavra, Eva desejou o fruto, Adão participou, e o casal atravessou o único limite que Deus havia recebido. O castigo veio em camadas. Vergonha, medo, dor, ruptura interior, trabalho exaustivo, expulsão do jardim e a entrada da morte no mundo. O significado é brutal. O primeiro pecado parece simples, mas abriu a porta para toda a desordem moral, física e espiritual da história. 2. Caim. Depois da queda no Éden, o pecado amadurece rapidamente e alcança a relação mais básica de todas, a relação entre irmãos. Caim se ressentiu da aceitação de Abel, recusou o aviso de Deus e chamou o próprio irmão ao campo para matá-lo sozinho. O castigo não foi apenas judicial. A terra deixaria de responder como antes, e Caim viveria fugitivo, errante, instável e permanentemente inquieto. A Bíblia mostra aqui que o pecado violento não destrói só a vítima. Ele corrói o futuro do agressor e desmonta sua paz. 3. A geração do dilúvio. Em Gênesis, o problema já não é um indivíduo isolado, mas uma humanidade inteira tomada por violência contínua. A maldade havia se multiplicado, e a imaginação do coração humano era continuamente má. O mundo inteiro estava moralmente corrompido por dentro. Então veio o castigo mais amplo do início bíblico. O dilúvio apagou aquela geração, preservando apenas Noé, sua família e os animais. O recado é claro. Quando o pecado deixa de ser exceção e vira cultura coletiva, o juízo pode atingir civilização inteira. 4. Sodoma e Gomorra. Aqui o pecado aparece novamente como identidade social, não apenas como falha secreta escondida em pequenos grupos. O clamor contra aquela cidade subiu, e a própria reação aos mensageiros mostrou que violência, arrogância e perversão haviam virado reflexo coletivo. Abraão intercedeu, mas nem o número mínimo de justos foi encontrado. Então fogo e enxofre caíram, encerrando a história daquela região. O castigo transformou essas cidades em símbolo permanente. Pecado normalizado pode parecer estável por anos, até ruir de uma vez. 5. O bezerro de ouro. Israel tinha acabado de ver o mar se abrir, o Egito cair e a glória cobrir Sinai. Mesmo assim, o povo pediu um Deus visível. Arão reuniu o ouro, moldou o bezerro, e a nação recém-liberta mergulhou na idolatria. O castigo veio com morte no acampamento, praga e uma ruptura séria na relação daquela geração com a presença divina. A gravidade aqui está nisso. Não era ignorância distante, era rebelião logo depois de milagre, aliança e libertação sobrenatural explícita. Agora, antes de continuar, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Esse tipo de conteúdo precisa alcançar mais pessoas. 6. Acã. Depois da queda de Jericó, Deus havia proibido tomar certos despojos. Mas Acã viu, desejou, tomou e escondeu tudo. O pecado parecia secreto, enterrado sob a tenda. Mas logo Israel sofreu derrota humilhante em Ai e entrou em pânico. Quando o pecado foi exposto, Acã, sua família e seus bens foram destruídos. O castigo removeu a contaminação do meio do povo. A lição é direta. Pecado escondido raramente fica individual. Muitas vezes ele vaza, contamina o coletivo e cobra preço muito maior. 7. Saul. O primeiro rei de Israel não caiu por um único impulso explosivo, mas por repetidas desobediências parcialmente disfarçadas de zelo.
Deus mandou destruir totalmente o que havia condenado. Saul poupou Agag, preservou o melhor do despojo e ainda tentou justificar tudo. Samuel então responde com uma das frases mais pesadas da Bíblia: obedecer é melhor do que sacrificar. O reino seria tirado. O castigo não caiu num instante apenas. Saul foi sendo consumido por medo, ciúme, perturbação e terminou derrotado sobre a própria espada. 8. Davi e Batseba. Talvez nenhum pecado de um rei bíblico seja narrado com tanta clareza, detalhe e peso moral. Davi viu Batseba, desejou, tomou, encobriu e depois arquitetou a morte de Urias. O adultério amadureceu em mentira e assassinato. Natã confrontou o rei e o castigo veio dolorosamente. O filho daquele pecado morreu e a espada não saiu de sua casa. A partir dali, a família de Davi entra num ciclo de desordem, humilhação, violência e colapso interno que marca o resto do reinado. 9. Amnon. Entre os pecados familiares da Bíblia, poucos são tão repulsivos quanto o abuso cometido contra Tamar, sua meia-irmã. Amnon fingiu doença, armou o cenário, ignorou os apelos de Tamar e a violentou dentro da própria casa real de Davi. O castigo não veio imediatamente do céu, mas pela própria estrutura familiar. Absalão guardou ódio por 2 anos e o matou. A Bíblia mostra aqui algo terrível. Pecados sexuais violentos deixam um rastro prolongado, e o julgamento pode vir pela própria casa ferida. 10. Absalão. O pecado de Absalão não começou na batalha, mas no coração. Ambição, vaidade e rebelião foram crescendo silenciosamente. Ele roubou o coração do povo, levantou conspiração contra Davi e tentou tomar o reino usando carisma, imagem e cálculo político. O castigo veio no bosque. Fugindo da batalha, ficou preso numa árvore e foi atravessado pelos homens de Joabe até morrer. O homem que quis subir ao trono pela força terminou suspenso, indefeso, entre céu e terra, sem reino e sem saída. 11. Acabe e Jezabel. Aqui o pecado aparece como aliança destrutiva entre desejo, poder político, idolatria e assassinato judicialmente manipulado. Acabe quis a vinha de Nabote. Jezabel arquitetou falsas acusações, matou o inocente e abriu espaço para o rei tomar posse. O castigo foi profético e literal. Acabe morreu em batalha, seu sangue foi lambido por cães, e Jezabel caiu da janela. Devorada e reduzida quase ao nada, a rainha terminou como sinal de que poder usado para esmagar justiça sempre cobra retorno. 12. Ananias e Safira. No livro de Atos, o pecado deles não parece brutal como assassinato, mas é espiritualmente aterrador. Venderam uma propriedade e fingiram entregar tudo, querendo parecer mais generosos do que realmente eram diante da comunidade e dos apóstolos. Pedro deixa claro que o problema não era guardar parte. O problema era mentir deliberadamente ao Espírito Santo para parecer santo. O castigo veio instantâneo. Ananias caiu morto. Horas depois, Safira sustentou a mesma mentira e também morreu diante de todos. O peso aqui está na intenção. Não era pobreza de entrega, mas teatro espiritual, falsidade religiosa e tentativa de manipular santidade. 13. Nadab e Abiú. Eles não eram homens comuns. Eram filhos de Arão, sacerdotes, autorizados a ministrar diante da presença divina. Mesmo assim, ofereceram fogo estranho perante o Senhor, algo que ele não havia ordenado. Trataram reverência como se fosse detalhe secundário. O castigo veio sem demora. Fogo saiu da presença do Senhor e os consumiu ali mesmo, diante do tabernáculo e do povo. O pecado que choca aqui não é escândalo público de praça. É profanar o santo usando posição religiosa como cobertura. 14. Corá, Datã e Abirão. A rebelião deles contra Moisés e Arão foi mais do que disputa política interna. Eles questionaram a liderança estabelecida por Deus, mascarando inveja e ambição com um discurso de igualdade espiritual diante da congregação inteira.
O castigo foi absolutamente impressionante. A terra se abriu, engoliu os rebeldes, suas casas e tudo o que lhes pertencia. Aqui a Bíblia mostra que rebelião travestida de justiça pode ser apenas orgulho querendo vestir roupas santas para parecer nobre. 15. Herodes Agripa. No Novo Testamento, seu pecado mais explícito foi aceitar honra divina como se fosse merecida e legítima. Vestido de glória real, ouviu a multidão dizer que sua voz era de Deus e decidiu não corrigir aquela blasfêmia. O castigo veio no mesmo contexto. Ferido por juízo divino, foi consumido por vermes e morreu depois de aceitar glória indevida. O sentido disso é pesado. Há pecados que não parecem violentos no começo, mas revelam um coração completamente tomado por soberba. 16. Judas Iscariotes. Seu pecado não começou no beijo final, mas numa deterioração interior feita de ganância, falsidade e traição. Judas andou perto de Jesus, viu milagres, ouviu ensinos e ainda assim vendeu o Mestre por um valor miserável. O castigo veio primeiro por dentro. Culpa, colapso, desespero e destruição interior o levaram a um fim horrível e vergonhoso. O traidor não caiu só porque entregou Jesus. Caiu porque permitiu que o coração apodrecesse perto da própria luz. E talvez esse seja o ponto comum mais forte entre todos esses casos. Os maiores pecados bíblicos raramente começam gigantes. Eles começam com inveja guardada, desejo não vigiado, orgulho alimentado, mentira tolerada, ambição protegida ou reverência tratada com leveza perigosa. Depois crescem. E quando amadurecem, atingem famílias, cidades, povos, reinos, altares e gerações inteiras ao redor do pecador. A Bíblia não registra esses castigos para alimentar curiosidade mórbida. Registra para mostrar que Deus não trata pecado como detalhe pequeno. Alguns foram julgados com fogo, outros com morte imediata, exílio, derrota, praga, espada, colapso familiar ou vergonha pública prolongada. Mas em todos eles há o mesmo aviso. Pecado nunca fica realmente pequeno quando é abraçado, escondido ou defendido diante de Deus. Se esse conteúdo abriu seus olhos para o peso real dessas histórias, compartilha com alguém, deixa o like e se inscreve no canal.